Bom, no capítulo 23, que foi o capítulo trabalhado na semana passada, nós vimos que Paulo foi levado diante do Sinédrio, que era aquele conjunto de autoridades religiosas dentro da nação de Israel, composto por cerca de 70 homens, e que a princípio tinha que ser, por ordem de Deus, todos descendentes da tribo de Levi. No entanto, por causa da influência dos romanos, houve uma mistura e o Sinédrio tornou-se mais um partido político, ou dois partidos políticos, do que uma ordem religiosa propriamente dita. E aí Paulo foi levado ao julgamento perante o Sinédrio, e as pessoas que estavam lá começaram a fazer acusações falsas contra Paulo. Paulo, de maneira muito sábia, conseguiu colocar os seus opositores uns contra os outros, saduceus contra fariseus, quando tocou no assunto, nas questões que tangem à ressurreição, o entendimento que eles tinham a respeito de anjos, etc. Mas houve uma grande dissensão ali naquele meio, de maneira que o Cláudio Lísias, que era o procurador romano que estava ali, recolheu a Paulo, levou-o novamente à fortaleza Antônia, e lá Paulo esteve guardado. Os judeus, não satisfeitos, tentaram fazer com que Paulo voltasse ao Sinédrio no outro dia, mas na verdade o que eles intentavam fazer era uma emboscada no meio do caminho, a fim de que Paulo fosse assassinado. O Cláudio Lísias, sabendo disso, tendo sido informado desse intento dos judeus, colocou um aparato de cerca de 500 soldados para deslocarem Paulo da fortaleza Antônia até Cesareia, mais especificamente ao pretório de Herodes, onde estava o governador romano Félix. Cláudio Lísias enviou a Paulo e enviou também uma carta. A gente leu essa carta aqui na semana passada. Depois de o governador romano Félix ter lido a carta, olha o que diz aqui no versículo 34 do capítulo 23. E o governador, lida a carta, perguntou de que província Paulo era. E sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes, que também era a casa do governador Félix. Então, Paulo, depois de ter sido enviado a Cesareia Marítima, diante do Félix, depois de Félix ter lido a carta, Félix disse: olha, eu não vou te ouvir agora, só vou te ouvir depois, quando os teus acusadores vierem aqui. Era um costume sempre ter num julgamento, primeiro a fala daqueles que acusavam e depois a defesa daquele que obviamente estava sendo acusado, tá? Então o Félix seguiu o protocolo, disse assim: fique aí, você vai ficar aí no pretório, e depois que os teus acusadores vierem aqui, eu vou ouvir a tua defesa. Versículo capítulo 24 agora. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Então veja a turma que desceu de Jerusalém, veja a expressão, desceu de Jerusalém para Cesareia, tá? Desceu, Jerusalém fica no alto, é uma cidade edificada sobre os montes. E aí os homens desceram de Jerusalém, os sacerdotes, junto com alguns anciãos, e Tértulo, que era o advogado de acusação, aquele que veio sendo trazido pelo Ananias, pelo sacerdote Ananias. E aí, quando chegaram diante do governador romano Félix permitiu que o tertuliano fizesse a sua acusação.
depois de Tértulo fazer a acusação, Paulo pediu a palavra para fazer o seu contra-argumento, ou seu argumento de defesa. E estas duas partes, a acusação por parte de Tértulo e a defesa de Paulo, feita por ele mesmo, que era ao mesmo tempo o acusado e o advogado de defesa, ele mesmo fez a sua defesa. O capítulo 24 gira em torno dessas duas falas: a fala do advogado de acusação e a fala do apóstolo Paulo. Então, vamos observar essas duas partes. Eu gostaria que alguém, por favor, lesse do versículo 3 até o versículo de número 9, do 3 ao 9. Do 3 ao 9. Senhor. Versículo 3. Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se faz a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer, mas para que te não detenhas muito, e, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo: serem estas coisas assim. Amém. Obrigado, meu diácono. Pois bem, essa daqui foi a fala do Tértulo, né? O advogado de acusação, aquele que veio sendo trazido pelo sumo sacerdote Ananias. Nessa acusação, Tértulo começa fazendo elogios ao governador romano, ao Félix. É uma estratégia de um advogado de acusação e também dos advogados de defesa fazer louvores àquele que está para julgar a causa. E o Tértulo começa dizendo que o Félix havia trazido tanta paz pela maneira prudente como ele se comportava diante das pessoas. Tudo mentira e bajulação. Nós que estamos aqui ouvimos muito bem o nosso diácono, né? Mas o pessoal que estava em casa não ouviu. Ele levantou a possibilidade de o Félix já perceber a estratégia do Tértulo ao ser bajulado por ele, porque se sabia que Félix não era esse homem que Tértulo estava pintando aqui, né? Félix não era esse homem que estava sendo pintado. Lembra que Paulo, quando
quando estava diante do Sinédrio, censurou a Ananias, chamando-o de parede branqueada. Chamar alguém de parede branqueada, como foi ratificado pelo nosso irmão Sóstenes aqui na semana passada, é a mesma coisa de chamar alguém de sepulcro caiado, não é? Parede branqueada é alguém que aparenta ser uma coisa e é outra. Ou seja, aquilo que o Tértulo está fazendo aqui, louvando a paz e a maneira prudente como o Félix se comportava, na verdade é uma bajulação, e dentro da retórica, isso é chamado de floreio retórico. Floreio retórico, tá? Ele estava fazendo exatamente isso. E continua dizendo que os serviços feitos por Félix eram serviços louváveis. E olha a maneira como ele se dirige a Félix, chamando de potentíssimo. Na minha Bíblia tem a expressão no versículo 3, potentíssimo, não é? Que é a mesma coisa de chamar de ilustríssimo. Então, usando o superlativo aqui, ele elogia aquele homem que não fazia muito tempo que tinha sido colocado como governador romano. Provavelmente o Félix era um líder romano conhecido naquela área, naquela região, pelos judeus também, era alguém conhecido. No entanto, naquele cargo que ele ocupava, fazia pouco tempo que ele havia sido colocado. Talvez 1, 2, 3 anos no máximo que o Félix estava naquela posição. E ele é louvado pelo Tértulo por se comportar de uma maneira que obviamente ele não se comportava. E uma grande prova de que o Félix não era isso que o Tértulo estava dizendo aqui, está lá no versículo 26. No versículo 26, Paulo estava preso e o Félix chamava Paulo para conversar e tinha como propósito que Paulo oferecesse alguma soma de dinheiro a fim de ser liberto daquela prisão. Olha aí o que está escrito no versículo 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Então, Félix era um político, eu diria, infelizmente, não é? Típico. Era um burocrata típico. Alguém que usava a estrutura do Estado para ter lucros indevidos, para receber suborno. Era isso que o Félix era. E isso não era um segredo, as pessoas sabiam que era dessa maneira que o Tértulo, que o Félix tratava os outros, que o Félix tratava aqueles que dependiam da autoridade dele, ou seja, que estavam sob a autoridade dele. Então era isso que o Félix era, tá? Mas o Tértulo, com essa estratégia, esse floreio retórico, fala isso a respeito do governador Félix. Na sequência, ele apresenta as acusações que pesavam contra Paulo. E 2 acusações pesam contra o apóstolo Paulo dentro do discurso do Tértulo. A primeira acusação era de que ele estava promovendo sedição entre todos os judeus. O que é promover sedição? É tentar fazer como, por exemplo, os zelotes faziam. Levantar motim para tentar fazer com que aqueles que estavam sob o governo romano fossem livres do governo romano. O intuito do acusador aqui era mostrar que Paulo era uma pessoa que estava fazendo motim contra o Império Romano, ou seja, a acusação que pesou contra Paulo no discurso do Tértulo é uma acusação, primeiro, política, acusação de sedição. A segunda acusação feita, que também está no versículo 5, era de que Paulo era o principal defensor da seita dos nazarenos, tá? E seita aqui não é uma palavra pejorativa, até porque
os judeus estavam divididos em castas, e essas castas eram chamadas de seitas. Mas no versículo 6 está escrito: o qual intentou também profanar o templo. Ou seja, há uma acusação aqui de peso religioso. A primeira acusação é a acusação que obviamente mais importava ao governador, um governador que tinha a obrigação dada pelo Império Romano de manter a paz naquela região em que ele estava a governar, que estava sob sua jurisdição. Então ele tinha a obrigação de manter a paz dentre aqueles povos. E quanto à acusação religiosa feita pelo Tértulo aqui, ele estava afirmando que Jesus estava profanando o templo dos judeus. Ou seja, era uma acusação religiosa, era um problema teológico que estava instaurado aqui. Não cabia necessariamente ao governador julgar questões religiosas, mas o fato de ter sido também feita uma acusação política era da obrigação dele tomar alguma providência. Observem os senhores que essas mesmas acusações que estão sendo feitas e que, segundo o discurso do Tértulo, pesam contra Paulo, foram as acusações feitas ao próprio Jesus. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Lucas capítulo 23 e o versículo 2. Lucas capítulo 23 e o versículo 2. Quem puder, leia. Então veja, a acusação que pesava contra Cristo aí era uma acusação política, a de que Jesus supostamente estaria proibindo as pessoas de darem o tributo a César, e também estava sendo Jesus acusado de profanar o templo, né? Sobretudo pegando aquela palavra que Jesus disse, que em 3 dias o templo seria derrubado e seria depois reedificado. Obviamente que ele falava a respeito dele mesmo naquela situação, naquela profecia. Então as acusações que pesavam sobre o apóstolo Paulo também eram acusações de ordem política e de ordem religiosa. E aí o Tértulo continua o seu discurso acusando a Paulo, e no final do discurso ele usa um argumento que colocava todos os judeus praticamente contra aquele que estava sendo acusado, contra o apóstolo Paulo. No versículo 9 ele diz: e também os judeus o acusam, dizendo serem estas coisas assim. Ou seja, não sou eu que estou acusando, não é só o sumo sacerdote que está acusando, não são só os anciãos que estão acusando, os judeus, o povo judeu está acusando também ele de ter feito isso. É exatamente por causa dessas acusações que nós estamos aqui nesta situação. Aí vem o versículo 10, não é? Paulo, porém, fazendo-lhe ao governador sinal que falasse, respondeu. Agora a gente vai ver a defesa do apóstolo Paulo. Eu gostaria que alguém lesse aí do versículo 10 até o versículo 21, com o microfone. Do versículo 10 até o versículo 21. Vamos ver a defesa que o apóstolo Paulo fez. Atos 24, do 10 ao 21. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai muito... O meu diácono, meu evangelho, meu pastor, já que o senhor está nos ajudando, ele podia tirar a máscara e depois o senhor higienizava lá. Obrigado. Vai ser melhor para todo mundo, né? Melhorou 1000%. 10. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai
para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam o templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado num templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços. Uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Amém. Obrigado, pastor. Então, aqui o apóstolo Paulo faz a sua defesa, né? Obviamente contra-argumentando aquilo que o advogado de acusação Tértulo estava a dizer. E aí a gente vai observar algumas questões aqui. A primeira questão que eu quero destacar para os irmãos é o fato de que Paulo está dizendo que praticava o judaísmo, que ele não tinha deixado de ser judeu, que aquela nação era a nação dele, e que exatamente para adorar ele tinha subido até Jerusalém. A vinda de Paulo até Jerusalém era para adorar. Pela data que a gente tem aqui aproximada, provavelmente Paulo estava em Jerusalém para participar da festa de Pentecostes, aquela mesma festa em que estava acontecendo lá em Atos capítulo 2, e que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas. Então, Paulo estava ali para participar dessa festa, que era uma festa religiosa dos judeus, e ele mostra isso aqui ao seu juiz, a Félix. Na sequência, Paulo diz uma coisa que é muito interessante. Do versículo 13 está escrito: nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Ou seja, o Tértulo, estes que estão aqui, não podem provar, eles não têm prova contra mim. Eles não podem provar as acusações que estão fazendo a meu respeito. E vocês sabem, o ônus de quem acusa é demonstrar as provas contra o acusado. Não é o acusado que tem que demonstrar a sua inocência necessariamente, mas é aquele que acusa que tem que apresentar as provas, para além das palavras, para além do ele é culpado. As provas precisam serem críveis e serem apresentadas, e aqueles homens não tinham provas para apresentar contra o apóstolo Paulo. Depois de ter dito que aqueles homens não tinham provas para apresentar contra ele, Paulo diz assim: ainda tem uma coisa, eu de fato faço parte daqueles que são do caminho, ou seja, eu de fato sigo o Nazareno, como ele está dizendo, eu sou cristão. Ou seja, quando Paulo afirma ser aquele que segue o caminho, ele está de alguma forma mostrando a Félix, que é o seu juiz, que ele estava ali para dizer todas as verdades que fossem necessárias.
E que ele não estava ali para querer dar uma de coitadinho, não, mas para ser julgado, obviamente, com retidão, com equidade. E ele continua, a que chamam seita, assim, versículo 14, assim sirvo a Deus, ao Deus dos nossos pais. Isso aqui é muito interessante. Assim sirvo ao Deus dos nossos pais. Ele está incluindo ali os judeus, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Ou seja, se cabia ao governador de alguma forma fazer com que os judeus tivessem paz, a servir ao Deus lá do Antigo Testamento, ao Deus sobre o qual a lei e os profetas falavam sobre ele, caberia obviamente a mesma obrigação ao governador permitir que em paz Paulo cultuasse a este mesmo Deus. Veja que coisa interessante. O Deus que os judeus diziam servir era o mesmo Deus que Paulo dizia servir. Ou seja, se cabe a ti permitir que eles tenham paz de servir ao Deus deles, ao Deus dele, é óbvio que a paz cabe a mim também, porque eu sirvo ao mesmo Deus. Veja que coisa interessante, não é? Aí, o Paulo, sabiamente, Paulo era muito inteligente, versado nas letras. Veja que ele mesmo fazia a sua defesa, e brilhantemente. E aí ele continua, tendo esperança em Deus, versículo 15, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, ou seja, eu tenho esperança em Deus do mesmo jeito que eles esperam. De que, ficou escuro para mim, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Paulo está apresentando aqui aquilo que dividia ele e o sumo sacerdote, ou ele e uma parte dos que faziam parte do judaísmo. A questão acerca da ressurreição. Lembra que foi exatamente isso que provocou o alvoroço lá no Sinédrio? O fato de que Paulo tinha dito, fariseus, eu sou como vocês, eu acredito na ressurreição. Eles, saduceus, não acreditam, mas eu acredito, nós somos iguais. E aí os fariseus começaram a defender Paulo. Paulo está novamente usando esse argumento aqui para mostrar que o problema não era um problema de ordem política, mas era um problema de ordem religiosa. E sendo um problema interna corporis, né, dos próprios judeus, seriam eles que tinham que resolver. E aí acontece o seguinte, pode falar, meu diácono. Graças a Deus, irmãos. É interessante a gente saber, né, que isso parte somente de um conhecimento que ele tinha, né, porque esse caminho qual ele se refere, ele se chamava como seita. A questão que aí é que Paulo ele tinha convicção no que ele cria, né, nas escrituras, né, na coisa inerente que é a palavra de Deus, né. Essa que é a diferença, que no caminho que eles criam, que era uma seita, Paulo falava que é esse mesmo caminho, eu acredito que a escritura fala do amor de Deus, né. Exatamente, muito importante a sua fala, para ficar claro que Paulo não acreditava nas coisas e não fazia as coisas necessariamente que os judeus faziam, porque os judeus, né, tanto os fariseus quanto os saduceus, que eram as duas castas que tinham mais relevância no judaísmo, foram eles que sacrificaram a Cristo, fazendo com que acusações pesassem contra Cristo, acusações políticas e religiosas. Tá? Então, Paulo era um cristão, só que, diferente dos judeus, via Cristo como o mesmo Deus que havia se manifestado no Antigo Testamento, para ficar bem claro isso aqui, tá? Então, versículo 16, 17, e por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus quanto para com os homens. Ora,
muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. O que é que Paulo está fazendo aqui? Está mostrando o bom caráter que ele tem. Ele está dizendo das suas obras, que era de alguma forma um filântropo, né? Está dizendo, olha, a minha consciência não ofende absolutamente ninguém. Eu tenho a minha consciência tranquila, sem ofensa, tanto para com Deus, quanto para com os homens. É o que Paulo está dizendo no seu discurso. E aí, o Paulo continua, não é? A sua defesa. E no fechamento da defesa, no versículo 21, ele diz: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. É só isso. Vocês estão me julgando não porque eu tenho provocado sedição, um problema político. Não porque eu não sirva ao Deus que vocês servem, ou pelo menos ao Deus que vocês dizem que servem. Eu estou sendo julgado aqui por acreditar na ressurreição dos mortos. Ou seja, é uma questão religiosa. E é como se Paulo estivesse dizendo para os saduceus e também para o próprio governador Félix: e se eu tenho que ser julgado por causa disso, por acreditar na ressurreição, todos os que são da seita dos fariseus têm que ser julgados também. Aí destrói tudo. Ou seja, não faz sentido julgar um homem que tem uma compreensão teológica diferente daqueles que são minoria dentre os judeus. Porque se Félix assim o fizesse, estaria ele provocando uma grande sedição, uma cisão entre os próprios judeus. Ou seja, não havia do que acusar Paulo. O que é que Félix deveria automaticamente fazer? Declarar Paulo livre, né, inocente, e deixá-lo ir para onde ele quisesse. Mas Félix não fez isso. Por quê? Eis a questão. Uma delas a gente pode pesar, essa que eu acabei de falar no começo, do versículo 26, que ele pretendia receber algum dinheiro de Paulo para que ele fosse solto. Mas havia outra questão por trás. Quando o Tértulo começou a discursar, lá no versículo 13, ele disse: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se faz a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento, o que queremos reconhecer, mas para que te não detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. O que é que o Tértulo está mostrando aqui? Ele está mostrando que há uma obrigação por parte do Félix de manter a paz inclusive entre os judeus. E que se ele de alguma forma libertasse a Paulo ou fizesse benfeitoria a Paulo, ele certamente provocaria um problema dentre os judeus. Então, certamente por causa disso também, o próprio governador resolveu não soltar a Paulo. Talvez resolveu também não libertar a Paulo, porque sabia que se fizesse isso, Paulo seria assassinado. É outra questão possível. O Emerson, me fez a lembrança agora aqui. A gente poderia assim comparar essa passagem de Paulo aí com uma passagem de Nabucodonosor com Daniel lá na Babilônia, apesar que o rei só reconheceu que Deus era Deus quando Deus falou com ele, né? A gente podia fazer essa comparação para um entendimento assim mais fácil. Dá para a gente tentar comparar no sentido de que Daniel estava em apuros por ser um servo de Deus e Paulo também estava em apuros por ser um servo de Deus, não é? Daniel por causa das suas orações e Paulo por causa das suas pregações. E precisou haver sim
uma intervenção divina, tanto no caso de Daniel, como no caso de Paulo. Então dá para a gente traçar assim, fazer um paralelo entre essas duas histórias. E aí Félix diz assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar Paulo aqui, preso no pretório de Herodes, até que Cláudio Lísias venha de Jerusalém para falar, para explicar aquilo, se de fato o que está sendo dito aqui neste tribunal é verdade ou não. E aí o Félix bate o martelo dizendo que esperaria vir o Cláudio Lísias até a Cesareia. Não havia, obviamente, ele não estipulou o tempo ou quando Cláudio deveria vir. E na verdade o que ele queria não era nem que o Cláudio viesse. O que ele queria era fazer com que Paulo estivesse lá mesmo, né? Por isso que Paulo passou 2 anos preso no pretório de Herodes, até que o governador Félix foi substituído por outro governador, o Pôncio Festo. Isso está no versículo 27, tá? Mas, passando 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Já fazia 2 anos que Paulo estava preso lá, e a causa dele não era julgada. O outro governador que veio, Pôncio Festo, vai julgar a causa de Paulo. Só que este julgamento nós só estudaremos na semana que vem, no capítulo 25. Diga, meu pastor.